Sejam bem-vindos ao seu programa Em Busca do Amor. O programa Em Busca do Amor vai falar para você da escola da família. A família é o bem maior. Quando a pessoa tem uma família, então estatísticas provam que ela está mais habilitada ao sucesso emocional, na saúde, profissional, empresarial. Quando a pessoa despreza a vida amorosa, a família, para se dedicar mais a outras coisas, ela acaba desenvolvendo um fracasso pessoal em todas as áreas. Até a saúde de quem tem um relacionamento estável, uma família harmoniosa, é melhor. Eu estou falando de estatísticas. Eu li recentemente uma matéria que saiu na Inglaterra falando exatamente isso, que os solteiros tendem a viver menos, as pessoas que vivem sozinhas tendem a desenvolver mais vícios, são mais indisciplinadas no que tange à vida econômica, enfim. Então, quando a gente fala aqui da escola da família, a escola do amor inteligente, você tem a oportunidade de buscar aquilo que abaixo de Deus é a coisa mais importante que o ser humano tem. O que o ser humano pode ter de mais importante nesta vida é uma família. Se você quer ter uma família, se você quer lutar para transformar a sua família, o seu casamento, quinta-feira você pode fazer isso. Se você não quer ter trabalho, se você não quer lutar por quem você ama, o preço de desistir vai ser muito alto. Mais alto do que o preço de lutar. Se você vem quinta-feira, se você participa da palestra, se você busca em Deus uma transformação para a sua família, o resultado pode até não ser de imediato ou como você esperava, mas eu digo para você, o proveito será grande. E eu particularmente creio que Deus vai até te surpreender, fazendo além do que você esperava. Agora, se você desiste de lutar, se você pensa que é coisa do acaso, o sucesso familiar, conjugal, você vai acabar se perpetuando na dor, no sofrimento, e quando você vê o tempo passou, e você vai estar arrependido de não ter se dedicado à família. Então, eu vou colocar resultados daquilo que acontece quinta-feira e se prepare para estar comigo em um dos 3 horários. Eu vou estar pessoalmente, junto com a minha esposa, no Cenáculo do Porto, nesta quinta-feira, todo dia. Rua Egas Muniz, 485, aí ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Com as palestras 10 da manhã, 3 da tarde e também às 8 horas da noite. Eu vou então a esse depoimento e já volto. Pai dela não queria nem me ver. Eu ia na casa dela para falar com ela, aí o pai dela não queria me ver. Por trás daquele olhar existia alguém tão linda. Hoje nós vivemos o nosso feliz para sempre. Mas como toda história de amor, o início não foi assim. Meu nome é Camila e o histórico sentimental da minha família é bem complicado. De muitas brigas, né, nos relacionamentos, muitos divórcios. E por conta daquele exemplo que eu tinha, né, dentro de casa, eu tinha medo de me relacionar com as pessoas. Eu era muito tímida, eu tinha medo de fazer amizades, de ter qualquer tipo de relacionamento. Eu desconfiava, né, dos homens, porque eu achava que todos eles iam ser igual ao meu pai. Eu era um jovem muito complexado, eu procurava muita atenção e conforme o tempo ia passando, mais eu me sentia dependente de pessoas. Eu buscava relacionamentos, eu procurava em questão de vida sentimental, relacionamentos, redes sociais, procurava muito em baladas, amizades e conforme isso me causou diversos problemas na vida sentimental. Me relacionava com muitas pessoas. Até, a propósito, teve um relacionamento que eu passei a ser muito vítima daquela pessoa. E até certo momento que começou a ter muitas brigas, muitas discussões, problemas, conflito dentro de casa, a ponto dela chegar a querer me matar. E era um inferno que a gente vivia. E isso tirava a nossa paz, acabava fazendo a gente ficar desgastado no nosso relacionamento. Então, eu cheguei, conheci as palestras, comecei a acompanhar. Então chegou um momento que eu falei para ela, não dá mais certo, não vai dar. Falei para ela, então
você vai seguir o teu caminho, eu vou seguir o meu. E eu comecei a vir, frequentar, aprender e, acima de tudo, obedecer. Começou a haver uma mudança dentro de mim. Eu notei que eu deixei de ser aquele homem, aquele rapaz que era inseguro. E aí, chegando nas palestras, eu ouvi uma realidade muito diferente da que eu vivia. Eu ouvi que existia relacionamento que dava certo e ali eu fiquei interessada, porque o mundo que eu via era totalmente diferente, né? A realidade era totalmente diferente. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida, mesmo sendo solteira. Então tudo aquilo que eu aprendia, eu aplicava. E foi através das palestras que eu aprendi a perdoar o meu pai, né? Eu aprendi a ver ele com bons olhos e entender que nem todo mundo era igual a ele. E a partir daquele momento que eu fiquei curado, que aquelas bagagens foram arrancadas da minha vida, foi então que eu conheci a Camila. Queria encontrar alguém especial, queria lhe fazer feliz. A gente se conheceu nas palestras, né? E aí eu fiquei observando ele, fiquei observando o jeito dele, até que a gente foi se aproximando. A gente foi se conhecendo cada vez mais, procurando saber umas características uma do outro. A gente foi se conhecendo, conversando. A gente conversou durante 9 meses, foi bem difícil, assim. Para eu pedir ela em namoro, o pai dela teve uma certa resistência. Eu ia na casa dela para falar com ela, aí o pai dela não queria me ver, ele não aceitava. Ele olhava para mim e imaginava que eu ia fazer ela sofrer. Então, meu pai foi muito difícil porque eu nunca tinha namorado, né? Ele foi meu primeiro namorado. Depois ele autorizou e a gente começou a namorar. Quase 2 anos de conhecimento, que a gente veio se conhecendo, conversando, de namoro. Então eu vi que ela era uma mulher que poderia me agregar. Então eu decidi fazer um pedido de casamento. A gente foi para um casamento de um amigo nosso em comum. Na hora que a noiva ela foi jogar o buquê, na verdade ela entregou o buquê para ela. Foi emocionante porque eu não imaginava, né? E eu sempre esperei para casar com o homem ideal. E quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, foi a coisa mais linda. Meu coração só pulsa por você. E ao te encontrar, descobri um grande amor. Através das palestras, né? Ela me ajudou muito a fazer a escolha certa. Hoje meu casamento, ele é bem mais do que eu imaginava, porque eu achei um companheiro. Se a gente tem algo que a gente precisa resolver, a gente senta, conversa. Para mim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu não poderia ter tido outra mulher melhor do que essa. Você me aceitou como eu sou. Temos mostrado para vocês os depoimentos, todos os dias tem depoimentos. Agora, é claro, essas pessoas colheram o que plantaram. É fruto das orações, é fruto de colocar em prática as palestras que receberam quinta-feira. Se você não tiver acesso a isso, então você não tem como obter esses resultados. É gratuito, Deus quer transformar a sua vida. O Senhor Jesus morreu lá na cruz do Calvário para te dar autoridade sobre o mal que tem destruído todos os relacionamentos que você entra, que tem destruído seu filho nas drogas, que tem destruído seu marido no adultério, que tem comprometido inclusive a sua vida, porque muitas vezes a pessoa sabe que não está bem, que as coisas não estão como deveriam. A pessoa amada se transtornou, se transformou, ela virou a cabeça, você não está satisfeita, mas também não toma uma atitude. Não de se separar, porque isso é muito fácil. Desistir é fácil, difícil é lutar. Se você quer lutar, você pode lutar e buscar a direção de Deus na Escola da Família, quinta-feira. Eu vou estar no Porto e eu aguardo você, 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite. Eu vou colocar para você acompanhar agora um trecho da palestra que eu realizo com a minha esposa toda quinta-feira.
muitos casais que nós vemos que são fiéis um ao outro, não é porque eles nunca foram tentados, de repente foram já tentados, sim. Só que o marido e a esposa tiveram o temor para com o marido, para com a esposa. Não, por que eu vou fazer isso com ela? O que ela vai pensar? Né? O que ele vai pensar se eu vou dar aso a isso? Né? É esse respeito para com a pessoa e para com Deus que nos guarda-nos de cair na tentação. Hoje em dia, é das coisas mais difíceis de encontrar, lealdade. O dia que você encontrar uma pessoa leal, que se recusa a falar mal dos outros pelas costas, uma pessoa justa, que procura evitar falar da vida dos outros, porque a gente está falando aqui de coisas mais relacionadas ao relacionamento, às tentações, mas há muitos tipos de tentações. Tentação de mentir, tentação de roubar. Quem é que consegue vencer a tentação? O que teme a Deus. Nesta quinta-feira esteja conosco. Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, esta palestra vai transformar a sua forma de estar no relacionamento, a sua forma de falar, de reagir. Você vai ser mudado e transformado para melhor. A terapia do amor tem 4 finalidades: a reconstrução do eu, a reconstrução de um casamento ou um relacionamento, a construção de um relacionamento, isso aqui é muito importante, a manutenção e o crescimento. Eu tenho alguns casais que participam toda quinta-feira, que estão bem no casamento, que estão felizes, mas que não perdem por nada a terapia do amor. Para quê? Para manter e crescer. Vamos a mais resultados da terapia do amor? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você um pensamento que vai lhe ajudar muito, porque muitas pessoas têm guardado mágoa, rancor, ressentimento, traumas do passado, e isso só tem prejudicado. Senhor Francisco e a dona Conceição, quais os problemas que vocês passaram a nível conjugal, Sr. Francisco? Há alguns anos atrás houve qualquer coisa que se meteu no nosso caminho e acabámos por nos divorciar mesmo. Vocês ficaram divorciados quanto tempo? Quase 5 anos. E quais foram os motivos que levou ao divórcio? Foram muitos, a gente não se entendia, eu não compreendia as atitudes dele e foi até a altura em que ele abandonou a casa, por 2 vezes. Houve uma altura em que ele voltou para casa, mas à segunda ele abandonou e aí depois veio o divórcio. Quando a senhora chegou ao divórcio, naturalmente, é porque não acreditava mais que aquele relacionamento daria certo. Os motivos principais, quais foram os problemas maiores? Não, eu na altura acreditava, porque eu tinha sempre o meu propósito em lutar por isso, não é? Mas como ele não estava correto, aí acabei por ter de aceitar. Mas lutei sempre na mesma, para que o meu casamento fosse restaurado e que ele viesse livre e limpo de todo o mal. Então o senhor é que realmente não acreditava mais na relação? Nem na relação, nem em mais nada. Para mim caiu tudo mesmo. Mesmo o próprio negócio que nós tínhamos também foi zero, abaixo de zero, digamos. Foi tudo. E o senhor virou a cabeça? Como é que foi isso? Me explica aí. Uma revolta muito grande interior, fui para outro lado, constituí na mesma negócio, comecei outra vez a trabalhar sozinho, mas a parte sentimental estava muito fraca. Prontos. E entretanto houve a oportunidade, encontramos em contacto um com o outro de novo e acertámos as contas aqui na igreja, precisamente, o primeiro encontro. Aqui foi reconstruído a relação de vocês. Antes do divórcio foram quantos anos de casamento? 35 ou 36. 33. Quase 34 anos de casamento. E a gente entendia-se, nós dávamos-nos bem. Daí que e nós trabalhávamos juntos, por isso nós tínhamos uma vida a 2 mesmo, 24 horas sobre 24 horas, com o trabalho dentro das portas. Mas o senhor não explicou ainda, o que aconteceu para o senhor ficar daquele jeito?
Como é que foi? O que passava na cabeça? Revolta de não apresentar obra feita, de me diminuir, dizer que não, ou pensar que não era capaz de outra coisa, e daí mas não foi só isso, não é? Mas o daí ter saído e provar que noutro sítio sozinho consegui na mesma montar negócio e viver, pronto, do negócio novo que eu tinha montado, embora na mesma área. E pronto, e depois aconteceu Depois que vocês lutaram aqui pela transformação da relação, da família, qual a diferença que o senhor nota entre antes e agora depois? Paz, compreensão, interajuda, tudo. Agora a gente tem mais tempo um para o outro, a gente entende-se, não é? Compreende-se muito mais um ao outro e vivemos as 24 horas sobre 24 horas mais intensivo, porque agora estamos livres desse mal que nós tínhamos. A senhora acredita que havia algum mal espiritual? Havia, porque nessa altura todas as áreas da nossa vida caiu por terra. Foi o negócio, foi a nossa vida familiar, os filhos ficaram todos revoltados, viraram as costas, foi a nossa vida sentimental, que foi a situação que se falou, foi todas as áreas, foram elas. Nós aqui aprendemos que o mal vem para roubar, matar e destruir, e realmente aconteceu. Roubou-nos tudo, na altura nós ficámos sem nada. A gente teve épocas altas no nosso negócio que havia muitos dinheiros, mas ele fugia. Nós não sabíamos o porquê, mas ele acabava sempre por fugir, embora a gente tinha sempre as nossas contas em dia, mas não restava nada. E aí a revolta dele, porque lutávamos e nada tínhamos. Mas as áreas todas foram todas destruídas naquela altura. Deus reconstruiu tudo? Tudo. Financeiramente, conjugal, os filhos. Aliás, a demora do testemunho foi à espera que tudo se concluísse. E há coisa de 15 dias, sensivelmente, os próprios filhos marcaram um piquenique para estarmos todos juntos. Quer dizer, Deus está fazendo fez uma obra completa, né? Exatamente. Estão aí os resultados maravilhosos daquilo que Deus tem feito e Ele fará também na sua vida uma transformação. Este pensamento parece muito simples, mas quando o Senhor Jesus mandou perdoar, foi para que você ficasse em paz. Às vezes a pessoa pode até não merecer o seu perdão, mas você merece ter paz. Quando você carrega uma mágoa, você traz o passado de dor para o presente. Você vê a pessoa, você se lembra, você está sempre se ferindo, porque a ferida está aberta. Quando você perdoa, a ferida cicatriza e você segue em frente. Se você quer forças para perdoar, para seguir em frente, se você quer ajuda, nós estaremos durante todo o dia nesta quinta-feira no Cenáculo do Porto. Exatamente neste local onde vidas têm sido transformadas. Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Manda uma mensagem para mim no nosso WhatsApp e já me diga qual é a sua situação, combinamos um atendimento, de repente o horário que você vai vir e você vai participar da Terapia do Amor nesta quinta-feira. A nossa rede social, onde você vai ter acesso a pensamentos como este, está aí à sua disposição, o Facebook Terapia do Amor Portugal e também o nosso Instagram. Obrigado a todos pela companhia, um forte abraço e até a próxima! A Terapia do Amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instala a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122.